Se você encontrasse uma estação de rádio capaz de prever o futuro, você ouviria? Eu ouvi. E foi o maior erro da minha vida. Porque a transmissão não apenas sabia o que iria acontecer. Ela sabia exatamente quando eu iria morrer. Meu nome é Rafael. Na época eu trabalhava fazendo manutenção em torres de comunicação. Era um trabalho solitário. A maior parte do tempo eu passava viajando por estradas vazias, subindo morros, visitando locais isolados. Foi durante uma dessas viagens que tudo aconteceu. Uma tempestade gigantesca atingiu a região. A chuva caiu tão forte que a estrada praticamente desapareceu. Sem enxergar nada, procurei abrigo. Foi quando vi uma antiga estação de rádio abandonada. Ou pelo menos era o que parecia. A construção era antiga. Concreto rachado. Janelas quebradas. Uma enorme torre enferrujada. Mesmo assim havia luz lá dentro. Bati na porta. Ninguém respondeu. Entrei. O interior parecia abandonado há décadas. Mas no centro da sala existia um rádio ligado. Sozinho. Transmitindo estática. Apenas estática. Então ouvi uma voz. O acidente ocorrerá às 23h14. Olhei o relógio. 23h08. Continuei ouvindo. A voz descrevia um caminhão. Uma curva. Um motorista cansado. E uma colisão. Exatamente 6 minutos depois. Achei estranho. Mas não assustador. Até ouvir sirenes ao longe. Poucos minutos depois meu celular recebeu uma notificação. Acidente grave na rodovia. No mesmo local descrito pela rádio. Meu coração acelerou. Mas tentei ignorar. Coincidência. Era a única explicação. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. A voz voltou. Descreveu um incêndio. Depois um desaparecimento. Depois uma queda de energia. Tudo aconteceu. Tudo exatamente como a transmissão dizia. Sem erros. Sem atrasos. Sem falhas. A cada nova previsão minha certeza aumentava. Aquilo não era uma coincidência. A rádio realmente sabia. Decidi procurar informações. A frequência era 99.9 FM. Mas não existia registro dela. Nenhuma empresa. Nenhuma concessão. Nenhuma estação. Era como se aquela rádio simplesmente não existisse. Mesmo assim continuava transmitindo. Por volta das 2 da manhã. A voz mudou. Até então ela falava sobre desconhecidos. Mas agora dizia nomes. Nomes reais. Pessoas da cidade. Endereços. Detalhes pessoais. Então ouvi algo que me fez congelar. Meu nome. A transmissão falou meu nome. Completo. Sem hesitação. A voz começou a narrar meus movimentos. Ela descrevia exatamente o que eu estava fazendo. Quando me levantava. Quando caminhava. Quando olhava pela janela. Era impossível. Não havia câmeras. Não havia ninguém ali. Mesmo assim ela sabia. Então ouvi. Às 3h17 Rafael verá alguém próximo à torre. Olhei imediatamente. Nada. Mas às 3h17 em ponto. Uma figura apareceu na chuva. Parada. Observando a estação. Imóvel. Como se estivesse esperando. A transmissão continuou. Às 3h23 ele deixará a estação. Às 3h24 ele correrá. Às 3h25 ele perceberá que está sendo seguido. Tudo aconteceu. Exatamente como previsto. Eu estava vivendo a transmissão. Cada segundo. Cada movimento. Cada respiração. Então ouvi a última mensagem. Às 3h31 Rafael descobrirá quem está transmitindo. A voz ficou em silêncio.
Olhei para o rádio e percebi algo impossível. A voz era minha. Era exatamente minha voz. Mais velha, mais cansada, mais desesperada. Então veio a última frase. Se você está ouvindo isso, eu falhei. As luzes apagaram. A figura surgiu atrás da janela. E a transmissão terminou. Até hoje não sei o que aconteceu naquela noite. Mas às vezes, durante tempestades, meu rádio liga sozinho, na frequência 99.9. E uma voz familiar continua transmitindo histórias sobre pessoas que ainda não sabem que vão morrer. A voz desapareceu. A chuva continuava batendo contra as janelas da estação. Eu permaneci imóvel, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Minha própria voz. Era impossível. Mas eu sabia que era ela. Cada detalhe, cada pausa, cada respiração. Era eu. Só que mais velho, mais cansado, mais assustado. Minha primeira reação foi destruir o rádio. Agarrei o aparelho. Joguei no chão. O plástico se partiu. Os botões voaram. A antena entortou. Mas a transmissão continuou. A voz continuou falando. Mesmo com o rádio destruído. Meu sangue gelou. Porque agora o som não vinha mais do aparelho. Parecia vir das paredes. Do teto. Do próprio prédio. Corri até o quadro de energia. Desliguei tudo. As luzes apagaram. A estação mergulhou na escuridão. Mas a voz continuava. Baixa. Distante. Como se estivesse sussurrando dentro da minha cabeça. Então ouvi algo novo. Um nome. Não era o meu. Era o nome de outra pessoa. A transmissão começou a contar uma história. Minha primeira reação foi destruir o rádio. Agarrei o aparelho. Joguei no chão. O plástico se partiu. Os botões voaram. A antena entortou. Mas a transmissão continuou. A voz continuou falando. Mesmo com o rádio destruído. Meu sangue gelou. Porque agora o som não vinha mais do aparelho. Parecia vir das paredes. Do teto. Do próprio prédio. Corri até o quadro de energia. Desliguei tudo. As luzes apagaram. A estação mergulhou na escuridão. Mas a voz continuava. Baixa. Distante. Como se estivesse sussurrando dentro da minha cabeça. Então ouvi algo novo. Um nome. Não era o meu. Era o nome de outra pessoa. A transmissão começou a contar uma história. Então a voz disse algo que fez meu coração disparar. O próximo será Rafael. Meu nome novamente. Meu corpo congelou. Foi quando notei uma porta que antes não estava ali. Uma pequena porta metálica. No fundo do corredor. Eu tinha certeza absoluta de que não existia quando entrei. Mesmo assim estava ali agora. Foi então que ouvi passos. Pela primeira vez. Passos reais. Vindos da escuridão do porão. Apontando a lanterna. Vi uma figura. Muito alta. Muito magra. Parada entre as sombras. Observando. Era a mesma figura que eu havia visto perto da torre. Ela não se movia. Não falava. Apenas observava. Então a transmissão disse. Ele finalmente encontrou o operador. Operador. A palavra ecoou na minha mente. A criatura inclinou lentamente a cabeça. Como se estivesse me estudando. E então apontou para uma mesa. Sobre ela havia um gravador. Ligado. Gravando. Ao lado. Uma cadeira. E um microfone. A transmissão disse.
Todos tentaram fugir. Nenhum conseguiu. Mas todos deixaram um aviso. Meu corpo inteiro tremia. Então encontrei uma fita com a data do dia seguinte. Peguei. Coloquei no gravador. Apertei play. E ouvi minha própria voz. Meu nome é Rafael. Se você está ouvindo isso, significa que eu falhei. Meu coração quase parou. A gravação continuou, descrevendo exatamente tudo que eu ainda faria nas próximas horas. Cada passo, cada escolha, cada tentativa de fuga. E terminava com uma única frase: quando a figura chegar até você, não olhe para trás. Naquele instante, senti algo respirar atrás de mim. Muito perto. Perto demais. E eu percebi que durante todo aquele tempo, a figura nunca esteve na minha frente. Ela estava me acompanhando. Desde o momento em que encontrei a frequência 99.9. O gravador desligou sozinho. A lanterna apagou. O porão mergulhou na escuridão. E a última coisa que ouvi antes de tudo desaparecer foi minha própria voz sussurrando: agora é sua transmissão.